Vamos trabalhar agora o artigo 8º da nossa Constituição Federal. Vamos falar de direitos coletivos trabalhistas. Veja, direitos coletivos trabalhistas. Estamos dentro do título 2 da Constituição. Estamos dentro do capítulo 2, mais aprofundado no capítulo 2, direitos sociais. Tem o artigo 6º que vai falar dos direitos sociais de forma geral. E o artigo 7º fala dos direitos trabalhistas individuais. E o artigo 8º vai trabalhar dos direitos coletivos trabalhistas, ok? Beleza? Vamos lá. É um ramo de direito, né? Direito do trabalho. Ele não é reconhecido como uma matéria apartada, separada. Ele está contido dentro do direito individual trabalhista, do direito coletivo. Mas não tem como dizer que não é uma matéria totalmente distinta, ok? O direito coletivo trabalhista vem apontado no artigo 8º da nossa Constituição Federal. Vamos estudar o artigo 8º. No artigo 8º eu tenho a ideia da chamada liberdade de associativa e sindical, tá? Lembre-se, a associação, ele é gênero, que tem por espécie o sindicato, o partido político e a associação propriamente dita. Então, o direito à associação é um gênero que comporta 3 espécies. O direito ao sindicato, o direito ao partido político e o direito a uma associação. Tudo que eu falo para a associação, eu falo para o sindicato e falo para o partido político. Por exemplo, eu não sou obrigado a me filiar a um partido político. Eu não sou obrigado a filiar a um sindicato. Eu não sou obrigado a filiar a uma associação. Depois que eu entrei na associação, eu não sou obrigado a continuar nela. Depois que eu entrei no partido político, eu não sou obrigado a continuar nele. Depois que eu entrei no sindicato, eu também não sou obrigado a continuar nele, entendeu? Então a ideia que eu vou dizer para vocês aqui, de âmbito geral, é aplicada para os 3. Tem algumas particularidades que vamos tratar agora sobre o sindicato, direito da liberdade sindical. Vem comigo, olha só. O artigo 8º vem no seno falando assim, é livre a associação profissional ou sindical? Quando ele falou associação profissional, ele está abarcando um gênero que eu falei para vocês. Já vou adiantar. Por exemplo, o militar, ele não pode compor um sindicato. Não pode. A espécie desse gênero da associação. Mas ele goza do direito de compor uma associação. Associação dos cabos e cabos PMs do Mato Grosso, Associação dos Bombeiros Militares do Estado de Sergipe, e vai embora. Estado de São Paulo, e vai a associação. Posso ter? Posso ter associação. O que não posso ter é um sindicato, porque as finalidades são distintas. As finalidades são distintas. Okay? A finalidade do sindicato é buscar direitos trabalhistas, direitos. E o militar não pode buscar direito para o seu superior, porque a lei estabelece a ele a hierarquia e a disciplina. Beleza? Então, nesse contexto, vou dizer para você que a liberdade de associação é o gênero que tem como espécie sindicato e os partidos políticos. Faltou dizer a associação propriamente dita. A liberdade de associação é mais ampla, pois atinge, por exemplo, um militar que pode constituir uma associação de policiais militares, mas são terminantemente proibidos de criar um sindicato. Cuidado. O direito à associação é um direito de segunda dimensão, tá? Mas de efeitos negativos, ou seja, o Estado não pode impedir que a pessoa possa gozar de montar a sua associação. Esse direito, essa liberdade associativa, ela vem dividida em alguns subprincípios. Princípios, vou dizer para você 2 grandes princípios e um princípio que é dividido em 2, ok? O princípio da liberdade é dividido em princípio da liberdade da associação e a liberdade sindical, 2 grandes princípios. A associação se prende à ideia da reunião, a associação pacífica de um grupo de pessoas agregadas por um objetivo comum, não necessariamente ligadas à função de interesses econômicos ou profissionais. Por exemplo, uma associação dos militares. Não tem fins trabalhistas, mas tem busca de benefícios comuns àquela categoria. É claro que a Constituição fala que não pode existir uma associação paramilitar. E tem que ter fins pacíficos, né? Nós já falamos sobre isso quando nós falamos de direito de reunião e associação. O direito de liberdade sindical consiste na faculdade que possuem os empregados e os obreiros de organizarem ou constituírem livremente seus sindicatos, sem que sofram qualquer interferência ou intervenção estatal, objetivando a defesa dos interesses e direitos coletivos ou individuais de categoria, seja ela econômica, patronal, seja ela profissional, dos trabalhadores, beleza? Então, eu posso ter sindicatos da empresa e sindicatos dos trabalhadores, ok? Esse direito da liberdade sindical, ele divide em 2 outros, olha lá. Direito à liberdade sindical individual e o direito à liberdade sindical coletiva.
O individual é a ideia de que é a faculdade de que o empregador e o trabalhador, né, individual e livremente, possuem de filiar-se, o empregador, a um sindicato de empregadores e o trabalhador em sindicato de empregados, ok? Manter-se filiado ou mesmo desfiliar-se ao sindicato representativo da categoria. Isso aqui eu falei para vocês lá atrás, ok? E a liberdade sindical coletiva possibilita que possuem os empresários e os trabalhadores agrupados, unidos por uma atividade comum, similar ou conexa, de constituir livremente o sindicato representante dos seus interesses. Beleza? Maravilha. E a esse respeito, nós temos o seguinte, seguinte inciso da Constituição. No artigo 8º. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público interferência e intervenção na organização sindical. Vamos entender. Então, o Estado não pode, ele não precisa pedir uma autorização como era antes, na década de, com as constituições anteriores, de 64, 67 e 69, eu tinha que pedir uma autorização ao Ministério do Trabalho e Emprego, e esse ministério, ele lavrava a chamada carta sindical. Eu falei a Constituição de 67 e 69, mas eu acho que essa determinação é da Constituição de 87. Mas vamos lá. Por um período, vamos falar assim, por um período, a nossa Constituição determinava que a pessoa, para poder tirar o sindicato, tinha que ter uma chamada carta sindical. Era uma autorização do Ministério do Trabalho e Emprego para ele poder abrir o sindicato. É claro, é uma forma de controle do Estado, né? Que não era interessante ter sindicatos, né? A ideia era, sindicato sempre foi combatido. Nesse contexto, hoje, a nossa Constituição ela não permite, ela impede que exista essa necessária autorização estatal para a criação, e o Estado também não pode interferir no sindicato diretamente. O que ele exige? Ele exige um mínimo. Ele exige, pelo menos, um registro no órgão competente. O registro no órgão competente, o órgão competente que é feito para poder controlar o sindicato, controlar, que eu falo, e esse registro é para preservar o chamado princípio da unicidade sindical, vamos falar agora sobre isso, é o Ministério do Trabalho e Emprego, tá? O Ministério do Trabalho e Emprego, ele faz essa função de controle. Por quê? Eu vou explicar para vocês que só posso ter um sindicato por uma base de um território. Ou seja, no município de Cuiabá, eu só posso ter um sindicato dos professores das escolas privadas. Entendeu? No estado do Mato Grosso, só posso ter um sindicato dos professores das escolas privadas no âmbito estadual. Eu só posso ter uma confederação no âmbito nacional, mais ou menos assim. Uma federação só sobre um determinado assunto. Uma só confederação no território nacional. Então, a base mínima é de um município. Então, quer dizer que, no município de Cuiabá, aqui na capital, sindicato dos professores das escolas privadas só pode existir um. Mas no município vizinho de Vargem Grande, eu posso ter um sindicato também das escolas privadas lá. Porque a base mínima é o município. Mas quem controla isso? Quem controla é o Ministério do Trabalho e Emprego. Quando eu monto o meu sindicato, eu vou até um registro cartório de pessoas jurídicas, ele vira pessoa jurídica, levo lá a ata, fundação em posse, tudo bonitinho, ele vira pessoa jurídica, e aí eu levo no cartório, no Ministério do Trabalho, ó, quero registrar o meu sindicato. Eu falo, professor, peraí, deixa eu olhar, ó, professor, já tem um sindicato aqui em Cuiabá, você quer fazer em Chapada? Aí eu vou, porque o Ministério do Trabalho e Emprego vai fazer esse controle desse princípio da unicidade, ok? Que queira ou não queira, é uma forma de intervenção do Estado, viu, gente? Tá? Esse princípio da unicidade sindical. Agora eu vou falar sobre ele, ok? Beleza? Então, quer dizer que o Estado não pode interferir no nascimento e nem no funcionamento do sindicato. Isso é absoluto? Não, tem uma ressalva. Registro no órgão competente, ok? Olha só como já caiu a questão. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato. Perfeito. Bem como não poderá exigir registro em qualquer órgão estatal. Aí não, pô. Lembra que eu falei ressalvado? Ressalvado. Vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Ok? Está errada a questão porque ele colocou em qualquer órgão e o Ministério do Trabalho e Emprego pode fazer essa função. Vamos lá, tem mais uma. Um grupo de empregados atuante em determinada empresa afirmou ao seu superior hierárquico que pretende constituir um sindicato da categoria. Fato esse que levou os empregados e o diretor da empresa a consultarem vários advogados a respeito do assunto,
Dentre as orientações que receberam, mostra-se compatível com a Constituição Federal aquela segundo a qual que é desnecessária a autorização do Estado para a fundação do sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, sendo vedados ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Certinho, maravilha. Ok? Sindicato, falando sindicato, sindicato é a base, né? É a primeira estrutura, digamos assim, que vai tratar de proteção do empregador de forma coletiva, é o sindicato. Acima dele eu tenho a federação e acima dele eu tenho a confederação. O sindicato, ele é pessoa jurídica de direito privado, isso é importante. Anote o seu caderno. Pessoa jurídica de direito privado. Ele não é pessoa jurídica de direito público, muito comum em prova. Partido político. Partido político é direito público ou privado? O que você acha? É privado, gente. Mesmo realizando um mundo público, uma função pública, ele é privado. Como o sindicato, ok? Então, eu tenho um conceito para vocês: sindicato é uma pessoa jurídica de direito privado, necessitando para sua validação a Constituição como pessoa jurídica, junto ao cartório de registro de pessoas, e seu registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. A súmula 677 fala isso. A súmula está aqui embaixo. Ela fala, enquanto não tiver um órgão especial, o Ministério do Trabalho e Emprego faz a função de órgão controlador do princípio da unicidade sindical. Ok? A súmula 677 fala isso. Até que a lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade. Ok? Agora eu falo sobre o princípio da unicidade. O sindicato é obrigado, gente, é obrigatório, não é facultativo, é comum, muito comum em prova, está no inciso 6º do artigo 8º, é muito comum em prova, fala assim, é facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Falso, é obrigatória. Olha só como já caiu. A participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho é facultativa. Errado, caiu esse ano, 2018. Próximo. A lei poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedado ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Está certo ou errado? Certo ou errado? Rápido? A lei poderá exigir? Não. A lei não poderá exigir autorização, viu, gente? A lei não poderá exigir autorização. Próximo princípio, ainda dentro da ideia do artigo 8º, eu tenho a liberdade de adesão. Agora é uma visão individual, né? Está vinculado a uma liberdade sindical individual, como eu falei lá atrás para vocês. Ninguém será obrigado a afiliar-se ou manter-se filiado a sindicato. Fácil, né? Ninguém é obrigado a afiliar-se, nem manter-se filiado a sindicato. Embaixo tem mais uma, o 7. Isso aqui cai muito. Essa daqui cai muito. Essa daqui cai muito. O aposentado filiado tem direito. Tem que ser filiado. Tem que ser filiado. Tem que ser filiado. Tem direito a votar e a ser votado. E a ser votado nas organizações sindicais. Aposentado, se filiado, não é qualquer aposentado, tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Crava isso aí. Olha como já caiu. Olha só. O aposentado filiado não poderá votar e ser votado nas organizações sindicais. Errado. Próximo. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Opa, perfeito, maravilha. Terceira questão, de você. Errado, né? Mas não de votar, não. Ele pode ser votado. Errada a questão. Próxima questão. Vamos lá, próxima questão. Ah, tá errado. Entendemos? Deixa eu falar do princípio da unicidade sindical, que eu estava falando, professor, o que é? A nossa Constituição, ela não aderiu a uma convenção internacional da OIT, 87, que fala da pluralidade sindical. Hoje, todos nós sabemos que não, pela reforma trabalhista, não temos mais o chamado imposto sindical, que a gente chamava imposto sindical, na verdade, é a contribuição sindical obrigatória, né? Não existe mais, os sindicatos eram alimentados com essa contribuição hoje facultativa. Mas a Constituição determina uma contribuição confederativa. Agora eu vou falar sobre isso. Mas a ideia é o seguinte, a ideia que inclusive muitos doutrinadores criticam esse princípio da unicidade sindical, que queira ou não queira, é uma forma de controlar
os sindicatos no Brasil, ele determina que, seguinte, que é proibida a vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau. Quando ele falou qualquer grau, está falando sindicato, federação e confederação. Eu não posso ter duas federações falando do mesmo assunto. Eu não posso ter duas confederações nível Brasil falando do mesmo assunto. Sindicato, eu não posso ter dois sindicatos numa base mínima de um município, ou seja, eu não posso ter dois sindicatos no município de uma cidade. Tem que ter só um daquele representante, como eu falei lá atrás. Em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica. Profissional ou econômica. Econômica está falando empregadores. Profissional, trabalhadores, empregados. Na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Ou seja, eu não posso ter sindicato numa área de um bairro. Só posso ter sindicato no âmbito mínimo de um município. Princípio da unicidade sindical, não confundir com unidade sindical, que é uma outra conversa, tá? Contraria a Convenção 87 da OIT, que o Brasil não assumiu, que é a possibilidade da pluralidade sindical, hoje está mais espelhada, né, pelo fato de não existir uma contribuição obrigatória. Acho que seria até interessante agora aceitar essa convenção e aí espalhar. Aí o sindicato que estiver mais produtivo vai receber a mensalidade, vai receber as suas unidades do determinado contribuinte sindicalizado, que realmente vai gerar uma concorrência, né, entre os sindicatos, de mais eficiência. O Ministério do Trabalho e Emprego controla esse princípio da unicidade. No caso de conflito, quem chegar primeiro leva, né? Como eu falei para vocês, eu vou lá registrar, e já tem uma pessoa que registrou antes aquele sindicato, ele fica. Princípio da anterioridade. Entidades de primeiro grau, sindicatos, segundo grau, federações, tem que ter pelo menos 5 sindicatos a ela afiliadas. De terceiro grau, confederações, tem que ter pelo menos 3 federações. Não podemos ter sindicatos no âmbito de bairros ou região metropolitana, sempre no mínimo de um município. Beleza? Tudo questão de prova que eu já puxei e coloquei para vocês aqui. Vamos fazer questão? Olha lá. O sindicato poderá ter a mesma base territorial, né, gente? Já falei, né? Não pode. De organização sindical do mesmo grau que representa. Não pode, já está errado, né? Tem que ser diferente. Ou econômica dos empregados, desde que assine e libere os respectivos associados, não podendo sua área de atuação ser inferior a um município, ok? Está errado, que não pode. É vedada a criação de mais de uma organização sindical representativa da mesma categoria profissional ou econômica, ainda que bases territoriais distintas. Errado, ok? Beleza. Terceira questão. Admite-se a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau. Não é, né, gente? Ao contrário, é um só por qualquer grau. Ok? Vamos continuar lendo. Representativa da categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, de que será definida pelos trabalhadores e empregadores interessados, não podendo ser inferior à área mínima de um município. Ok? Quarto ponto da nossa matéria, substituição processual. O que é isso? O sindicato, ele pode te representar. O sindicato, normalmente, ele te representa. Eu tive uma vez que saí de uma empresa, de uma instituição de ensino, e aí o meu sindicato, e aí teve um problema com essa empresa, ela não pagou as verbas trabalhistas corretamente. Lá na época, por tempo da rescisão contratual junto ao sindicato, o sindicato falou, professor, se o senhor quiser, nós podemos atuar no seu nome, representando vocês diretamente, individualmente. Então, o sindicato ele pode atuar individualmente, como também pode atender de forma coletiva todos os seus interessados, ok? Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais. Cuidado, viu, gente? Coletivo ou conectivo lá. Ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, individual e coletivo, administrativo e judicial. Individual ou coletivo, administrativo e judicial, o sindicato pode atuar na defesa dos interesses. Beleza? Vamos fazer questão? Sempre questão. O sindicato poderá defender os direitos e interesses coletivos da categoria em questões judiciais ou administrativas. Se parece bem aí, ó, redondinho, certinho, mas ela continua. Mas não poderá fazê-lo para defender direitos e interesses individuais. Aí ferrou a questão. Beleza? Individuais ou coletivos. Errado.
Próxima questão. Ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, com exceção das questões judiciais? Never. Não. Judicial ou administrativa, coletivo e individual. A questão está o quê? Quarta. Errada. Mata ela. Próxima questão. Vamos lá, fazer questão. O sindicato tem legitimidade para atuar na defesa dos direitos coletivos dos integrantes da categoria, por ele representada, vírgula, mas não da defesa dos direitos subjetivos individuais deste. Errado. Beleza? Maravilha. Contribuição confederativa, diferente da contribuição obrigatória que não existe mais, tá? A confederativa, não, na verdade, a obrigatória não é obrigatória, agora é facultativa. Ficou igualzinha essa daqui. A confederativa é uma outra contribuição, tá? Essa daqui só paga quem é filiado, tá? A obrigatória pagava quem era e quem não era filiado. Agora a obrigatória também ficou só quem é filiado, ok? O que fala a confederativa? A Assembleia Geral fixará a contribuição de quem, em se tratando de categoria profissional, empregado, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Aqui está falando da prevista em lei, é a contribuição obrigatória, imposto sindical que não existe mais, que estava na CLT, ok? Essa daqui é a contribuição confederativa federal, digamos assim. Quem que determina ela? É a lei? Não, a Assembleia Geral. A Assembleia Geral dos membros dessa categoria que vai escolher esse valor a ser descontado em folha, ok? Não é lei. Quem decide é a Assembleia Geral. Vamos fazer questão? É vedada a Assembleia Geral do sindicato fixar contribuição para o custeio do sistema confederativo da representação. Certo ou errado? Errado, né, gente? Errado, porque é possível. Beleza? Maravilha. Deu uma cansada aí? Deu uma acordada aí, gente? Levanta a cabeça. Faz umas flexões aí, um polichinelo. Quero sua total atenção agora nesse próximo direito constitucional dos direitos coletivos trabalhistas. Vou falar sobre a estabilidade provisória do dirigente sindical. Gente, um tema importantíssimo. Quero que você acorde. Vamos lá. Acorde. Fica comigo aqui. Vou até desenhar um quadrinho para vocês aqui. O inciso 8º do artigo 8º fala assim. É proibido. É verdade, a dispensa a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. E se eleito, ainda que suplente. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, você que nos acompanha aqui no YouTube, nós aqui da Lá Concursos, nós montamos essa playlist específica pontual para o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Estado de São Paulo, Governo de São Paulo, SP 2018/2019, para o cargo de oficial administrativo. Aqui você tem aí 80 vídeos, né? Claro que esses vídeos são demonstrativos, você tem aí uma pequena parte das videoaulas, né? Mas isso já ajuda muita gente. E se você quiser assistir o final dessa videoaula, se você quiser fazer o nosso curso completo, super atualizado, super competitivo, com melhor custo-benefício, eu convido vocês para acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Tem um link aqui embaixo para a efetuação da matrícula, tem um link aqui embaixo também para você já clicar e ir direto para o nosso atendimento no WhatsApp para maiores esclarecimentos e maiores informações. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Eu peço licença aí pela minha intromissão, mas faz parte do ofício. Então tá aqui o nosso curso completaço para vocês aqui, 10 parcelas de R$ 25,00. Aqui são 120 dias de acesso para a galera aí, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Espero vocês! Clique lá.